turma, todos bem? Vamos continuar então, segunda aula de legislação farmacêutica. Na aula passada eu apresentei para vocês algumas noções, né, da importância da legislação farmacêutica. Mostrei para vocês o porquê que nós temos que ter, né, a fiscalização e a orientação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Federal de Farmácia. E mostrei para vocês também algumas leis, né, que acabam caminhando junto com a profissão farmacêutica, onde tanto que o farmacêutico, né, é obrigado a seguir essa legislação e o técnico de farmácia acaba acompanhando essa legislação para saber das suas ações ao lado do farmacêutico, certo? Hoje, então, a gente vai bater um papinho sobre medicamento genérico. Talvez aqui nessa caminhada do curso, lá na disciplina de introdução à farmácia, vocês viram alguma coisa sobre medicamento genérico. Mas, na legislação farmacêutica, a gente vê novamente para que vocês conheçam, né, que o medicamento genérico, ele não chegou até o paciente simplesmente por aparição. Não. Houve uma lei em cima desse medicamento genérico, tá? Essa lei foi criada em 1999, o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Saúde era o José Serra. E ele criou, né, essa lei, que é a Lei 9.787, de 99, falando do medicamento genérico. Antes dessa lei, então, aqui, ó, em 1976, então, de 1976 até 1999, que foi o surgimento do medicamento genérico, os medicamentos só existiam dois tipos. Os medicamentos de referência e os medicamentos similares. Os similares também conhecidos como equivalente. O que significa isso? Então, o medicamento referência é aquele medicamento, também conhecido como medicamento ético, né? É aquele primeiro lançamento onde a indústria que pertence à patente, né? A patente de um medicamento de referência, ela é dada por 10 anos. Então, essa indústria, ela investiu em pesquisa, desenvolveu a formulação, desenvolveu a bula, pesquisou sobre dosagem de segurança, fez a pesquisa, né, de efeitos colaterais, interações medicamentosas, desenvolveu a embalagem, ou seja, houve todo um investimento, né, tanto de tempo quanto financeiro, para que esse medicamento fosse lançado no mercado. Muito bem, esse é o medicamento de referência. Passando-se a patente, o período de 10 anos, esse medicamento ele perde a sua patente e ele pode ser replicado. O que significa replicado? É o medicamento similar, ou seja, é o medicamento equivalente. Um outro laboratório pode pegar essas pesquisas e desenvolver o mesmo medicamento. Vocês concordam comigo que o investimento que esse laboratório B, né, esse segundo laboratório, vai investir nessa produção desse medicamento é bem menor? Porque a pesquisa já foi feita, a pesquisa já foi realizada, né? Então, eu já sei qual que é a dosagem, eu já sei quais são os efeitos colaterais, as contraindicações, as interações medicamentosas. Os médicos já conhecem essa medicação, porque já foi feito um trabalho de divulgação na classe médica para que ocorra a prescrição. Então, o laboratório B, né, ele vai lançar essa medicação novamente, porém com outro nome comercial, porque esse nome, o nome de referência, aquele primeiro nome, pertence ao laboratório inicial, laboratório A, por exemplo, certo? Então, foi criado aí o medicamento similar. O medicamento similar, ele é o mesmo que o medicamento de referência, porém, ele pode ter algumas alterações, como, por exemplo, forma farmacêutica, sabor, validade, tá? Então,
ela possui, o medicamento similar, ele possui os mesmos efeitos que o medicamento de referência, as mesmas propriedades físico-químicas, porém com algumas mudanças, geralmente são mudanças nas características visuais, tanto na forma farmacêutica, né, quanto sabor, validade e, é lógico, a embalagem, né, cada laboratório coloca o seu nome. Então, quando o médico fazia a prescrição de um medicamento, ficava meio que sem regras, né? Eu posso fazer a troca desse medicamento de referência pelo similar? Então, isso não tinha assim, muita referência, não tinha muita padronização. Então, em 1999, o ministro da Saúde na época, o José Serra, ele criou essa lei 9.787, falando então sobre a intercambiabilidade dos medicamentos de referência genérico, que até então não existia, e os medicamentos similares, tá? Então foi criado o medicamento genérico. O que é o medicamento genérico? Então, o medicamento genérico é uma cópia fiel, idêntica ao medicamento de referência, tá? Então, quando o medicamento de referência é lançado, ele tem a patente durante 10 anos. Então, durante 10 anos não existe medicamento genérico ou medicamento similar desse medicamento de referência. Passando-se a patente, né, passando-se esse período de 10 anos, um outro laboratório, ou até mesmo o próprio laboratório que lançou o medicamento de referência, pode lançar o medicamento genérico. O medicamento genérico é cópia fiel ao medicamento de referência. Então, mesma dosagem, mesmo princípio ativo, os mesmos efeitos colaterais, os mesmos efeitos, as contraindicações, as interações medicamentosas, idêntico. Até a forma farmacêutica, até o sabor, até a cor. O que vai diferir é que no medicamento genérico não tem o nome comercial, tem apenas o nome do princípio ativo, tá? Então, em 1999, foi criada a Lei 9.787, que refere-se aos medicamentos genéricos. Foi o surgimento dos medicamentos genéricos. Então, olha só. Isso aqui eu extraí da lei, tá? Não fui eu que criei. Isso daí está lá na Lei 9.787. Quem tiver curiosidade pode ir lá no Google e colocar Lei 9.787 de 99. É a lei do genérico. E aí vai encontrar esse trecho, tá? Aonde ele fala que o medicamento fala sobre o medicamento similar, né? Então, ó, é aquele que contém os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicação terapêutica, que o medicamento de referência, tá? Também tem que ser registrado pela vigilância sanitária, lógico, né? Podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rótulo, recipiente, veículo, tá? Ele tem que apresentar um nome próprio, um nome comercial. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer? O medicamento de referência faz lá um xarope, né, de um princípio ativo qualquer, e ele coloca um sabor de morango na coloração vermelha. Esse é o medicamento de referência. Aí, passa-se 10 anos, vem um medicamento similar. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo, a mesma via de administração, a mesma posologia, a mesma indicação terapêutica, tudo igual. Só que eu vou modificar o quê? Ah, vai ser um xarope de coloração amarela, sabor abacaxi, tá? Então, isso é diferente do similar. O controle de qualidade é idêntico. O que muda é apenas algumas características, tá? Então, geralmente, no tamanho ou na forma do produto, no sabor, na validade. O medicamento o medicamento de referência, ele pode ter validade, vamos supor, de 3 anos. Eu vou fazer um medicamento similar, eu vou mudar o conservante, o meu conservante dá um prazo de validade de 2 anos. Então, diferente, certo? O que é o medicamento genérico? Então, medicamento similar a um produto de referência ou inovador,
que se pretende ser com este intercambiável, ou seja, pode ser trocado, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária, que é aqueles 10 anos, né? Comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, tá? Então, designado pelo DCB. O que é DCB? É a denominação comum brasileira, tá? Então, é o nome do princípio ativo, tá? Então, sempre pelo nome do princípio ativo, não tem nome comercial. Ou seja, o medicamento genérico é cópia fiel do medicamento de referência em tudo, inclusive na forma farmacêutica e no sabor, na característica física. Tudo bem? Já medicamento de referência é o produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovados cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião de registro. Ou seja, é aquele medicamento inicial, aquele pioneiro, aquele primeiro que foi lançado e que é detentor da patente durante 10 anos. Tudo bem? Então é isso. Pela lei, 9.787, ficou bem definido o que é medicamento genérico, similar e de referência. Tá, Amanda, mas o que isso significa? Significa que, quando eu estou diante de um receituário médico, eu tenho que saber o que é medicamento de referência, o que é medicamento similar e o que é medicamento genérico. Por quê? Nessa lei foi possível, deixa eu voltar aqui para vocês. Nessa lei é permitida a troca, ou seja, a intercambiabilidade. O que é a intercambiabilidade? É a troca entre o medicamento de referência ou o medicamento genérico. Na hora que eu for fazer a dispensação, eu posso trocar o medicamento de referência pelo medicamento genérico, apenas pelo medicamento genérico, tá? Eu não posso fazer a troca de um medicamento referência por um medicamento similar. Não é permitido pela legislação. Mas por que, se é a mesma coisa, só está modificando, às vezes, o conservante, o corante, o tamanho, né? Às vezes, o de referência apresenta 12 comprimidos e o similar apresenta 6 comprimidos. Então, só mudou na quantidade de forma farmacêutica. Justamente por causa disso. Porque o medicamento de referência, ele é considerado como base, né? Então, todas as informações, todas as pesquisas, todas as posologias, todas as prescrições estão diante do medicamento de referência. Quando um médico prescritor ele faz a prescrição do medicamento de referência, ele está se baseando e confiando na pesquisa do medicamento de referência, tá? Então, por isso, eu não posso trocar pelo medicamento similar. Não é porque ele não tem qualidade. Aqui a gente quebra essa informação. Tem gente que fala assim, o medicamento similar é um medicamento que não tem qualidade, ele é mais fraco. Isso não existe. Os mesmos controles de qualidade de biodisponibilidade, bioequivalência, todos os controles de qualidades que o medicamento de referência foi submetido pela vigilância sanitária para que ele chegue na prateleira para ser dispensado, tanto o medicamento similar quanto o medicamento genérico também foram submetidos, certo? Só que, diante da legislação, eu não posso trocar medicamento similar por medicamento genérico ou genérico por similar. Isso não é permitido, porque a base de referência, a base das pesquisas iniciais veio do medicamento ético, do medicamento de referência. Então, diante de um receituário, o que eu posso fazer? Eu posso trocar referência por genérico, genérico por referência. Referência por similar? Eu até posso. Foi prescrito o medicamento referência, eu posso trocar por similar? Não. Tá? Agora, o medicamento similar, eu posso trocar por um referência? Pode. Isso é muito difícil de acontecer, né? O médico prescrever um similar. O médico vai prescrever sempre medicamento de referência. O que eu quero que vocês fiquem bem fixado na mente de vocês é que eu só posso trocar o referência pelo genérico, tá bom?
Aí aqui eu coloquei um exemplo bem básico para vocês, tá? Então, olha só. Novalgina. Todo mundo conhece Novalgina. Então, Novalgina, ele é do laboratório Sanofi, né? Sanofi Aventis. E ele é o detentor da marca. Ele é o medicamento de referência, tá? Do que ele é feito? Novalgina é nome comercial. Do que ele é feito? De dipirona. Passaram-se os 10 anos da patente, veio o medicamento Anador. Então, Anador é nome comercial, é de um outro laboratório, né, da Behring. E do que ele é feito? De dipirona. Então, olha só, os dois têm marcas, né? Os dois têm nome comercial, só que esse é o de referência, esse é o similar. O que difere? Às vezes a quantidade, esse é 20 volumes, esse é 20 ml, esse é 10 ml, a diferença está no volume. E também, às vezes, no sabor. Dizem que a Novalgina é muito mais amarga do que o Anador. Aí, veio quem? O medicamento genérico. Então, olha só, do laboratório da Medley, né? Com o nome da fórmula, olha só, né? O nome do princípio ativo, não tem nome comercial, tá? Então, eu falo que a dipirona genérica é uma cópia idêntica da Novalgina, porque a Novalgina é um medicamento de referência. Olha só outro exemplo. Atenol. Atenol é nome comercial. Ele foi o pioneiro, ele foi o de referência, ele foi o primeiro a ser lançado. Então, Atenol é nome comercial. Fórmula, Atenolol. Ele é um antihipertensivo, tá? Ou seja, indicado para tratamento de pressão alta, de hipertensão. Passado-se a patente, veio um outro laboratório, a Sandoz, e lançou Atenopres. Atenopres também é atenolol de 50 mg, tá? O que muda? Talvez mude a forma do comprimido. Talvez esse aqui seja redondinho amarelinho. Esse daqui vai ser um triângulo marronzinho. É um exemplo, tá, gente? Aí, passado-se o tempo, veio quem? O genérico. Então, o genérico, ó, laboratório da biosintética, atenolol, 50 mg. Ele é cópia de quem? Ele é cópia do atenolol. Tá? Então, se aqui é um comprimido redondinho amarelinho, aqui também vai ser um comprimido redondinho amarelinho, tá bom? Mas o que quero deixar bem claro para vocês é que todos os controles de qualidades foram passados pelos 3 medicamentos, de referência, genérico e similar. O que a Lei 9.787 permite na dispensação de um medicamento? A troca entre referência e genérico, tá? A troca entre referência e genérico. Médico prescreveu Atenol. O que eu posso dispensar? Eu posso dispensar o Atenol ou o Atenolol. Posso colocar o Atenopres? Não, a legislação não me permite porque ele é um medicamento similar, ele não é a mesma forma farmacêutica, o mesmo prazo de validade, ele não é o mesmo que o medicamento de referência. Certo? Deu para entender isso? Como que é composto, então, a caixinha do medicamento genérico? Amanda, como que eu vou saber o que é genérico, qual que é o genérico? Então, existe algumas informações na caixinha. Então, a gente tem que olhar lá. Então, um medicamento genérico, ele não vai ter nome comercial, né? Ele sempre vai vir o nome do princípio ativo, que é aquele DCB, é a denominação comum brasileira, né? Então, sempre vai vir o nome do princípio ativo, no caso aqui o exemplo, amoxicilina. Então, olha só, medicamento genérico não tem marca. O que é lido, que é visto, que é impresso, é o nome do princípio ativo, tá? Tem que vir inscrito o número da lei, então é um medicamento genérico, Lei 9.787 de 99, então todo medicamento genérico tem que vir expresso essa lei, tudo bem? Tem que vir a letra G, ó, medicamento genérico, então isso daqui também é obrigatório na caixinha do genérico, tá? E venda sob prescrição médica, se for dependendo do princípio ativo. Existem princípios ativos, como por exemplo a dipirona, que nós chamamos de OTC. O que significa OTC? De venda livre. Eu não preciso de apresentação de receituário para fazer a dispensação, tá? Então são os medicamentos que não são tarjados. Mas isso a gente comenta mais lá na frente. Então,
o que é importante que vocês saibam? Numa caixinha de medicamento genérico, o nome é sempre do princípio ativo, nunca vai ser do